Olá pessoal, beleza? Seguinte, a gente está aí na expectativa de concurso da Secretaria de Educação no Mato Grosso, sabemos já da banca e vamos então analisar algumas questões dessa banca, fazer alguns comentários aqui sobre a IBFC, como que as questões aparecem, beleza? Vou pegar algumas aqui e comentar com vocês, vamos em frente, pega o teu caderninho aí e vamos produzir conhecimento, ok? Galera, é o seguinte, olha a primeira questão aí. A primeira questão que você tem aí na tela, ela já fala sobre currículo, não é? Currículo, olha lá, concepção de organização curricular expressa formas de concretização das intenções pedagógicas. Tá? Então, a concepção de organização curricular expressa formas de concretização das intenções pedagógicas com base nesta temática. É falso afirmar. Beleza? Vamos lá para a letra A. A letra A diz assim, o currículo real acontece dentro da sala de aula com professores e alunos a cada dia em decorrência de um projeto pedagógico e dos planos de ensino. Será que isso é verdade? Será que não é? Currículo, portanto, real, né? Bom, galera, é o seguinte, vamos fazer uma análise dessa primeira questão. Então, ele cobra lá o currículo real. Nós podemos falar em tipos de organização curricular, tipos de currículo, e aí encontramos três tipos: o currículo oficial, o currículo real e o famoso currículo oculto. Ok? Currículo oficial, currículo real e currículo oculto. Esse é um tópico que a gente normalmente trabalha quando fala de organização curricular, quando nós falamos também de organização ou trabalho, ou quando a gente fala de didática de forma geral e vai abordar junto a questão do planejamento curricular e questões sobre currículo, a gente trabalha então esses tipos de currículo: currículo oficial, real e oculto. É muito simples. O currículo oficial é aquele que está onde? Nos documentos oficiais. Então, ele aparece nos documentos oficiais. A gente tem, por exemplo, uma Base Nacional Comum Curricular, que está sendo rediscutida atualmente, mas que representa um documento oficial que precisamos levar em consideração. Toda escola precisa seguir isso. Se você pegar, por exemplo, o artigo 26... O artigo 26 da LDB vai dizer o quê? Que no que diz respeito ao currículo, nós temos uma base comum e nós temos uma parte diversificada. Então, os sistemas educacionais precisam respeitar isso, a base comum e a parte diversificada. Sendo que a escola ela vai ter mais autonomia para trabalhar conteúdos referentes à parte diversificada e vai precisar seguir, por exemplo, a Base Nacional Curricular Comum para organizar a base comum dos conteúdos. Não vamos falar do artigo 26 agora, mas o que eu posso falar para vocês é o seguinte: currículo, portanto, oficial é aquele que está prescrito nos documentos oficiais. Então, o oficial, ele é aquele currículo, então, prescrito. É também chamado de currículo legal, aquele que está, portanto, por estar nos documentos oficiais, ele é o currículo legal, ok? Tudo bem? Oficial, fácil, não é? Currículo real. O que acontece? Acontece o seguinte: quando uma instituição, então, quando o sistema de educação tem lá a sua proposta e a instituição escolar coloca também essa base dentro da sua organização curricular, na sequência o professor vai trabalhar esses conteúdos com os alunos na sala com base no plano de ensino. Então, esse currículo real é aquele que vai ser trabalhado. É o currículo trabalhado em sala de aula. Tá? Esse currículo ele decorre dos planos de ensino. Por exemplo, plano de ensino e também plano de aula. Então, eu vou colocar planos aqui. O professor ele elabora lá o plano de aula dele
Por quê? Porque ele pega o conteúdo trazido lá do documento oficial e ele coloca como isso será trabalhado com os alunos, ok? Então, a partir do momento que a gente tem esse trabalho muito específico do professor com base num plano determinado, isso é o que vai, esse é o currículo real que vai acontecer, vamos dizer assim, em sala de aula. E tem tudo a ver com a questão A, que diz: o currículo real acontece dentro da sala de aula, com professores e alunos a cada dia em decorrência de um projeto pedagógico e dos planos de ensino. Perfeito. Tá? Agora, uma coisa interessante que questões podem abordar com relação ao currículo real é o seguinte: quando o professor, olha lá o que eu vou dizer, quando o professor planeja a aula dele, por exemplo, ele tem lá o professor de ciências, ele vai trabalhar a célula, ok? Ou ele vai trabalhar elementos, sei lá, composição da célula, alguma coisa assim. E quando ele vai fazer, então, quando ele vai elaborar o plano de aula dele, e ele recorre àqueles conteúdos que precisam ser estudados, que estão, por exemplo, no livro didático, que estão, por exemplo, no documento lá que trata da organização curricular do sistema de educação, que respeita a Base Nacional Comum Curricular, esse professor analisa o conteúdo lá que está nos livros, que está no livro didático, enfim, e traz para o planejamento dele com base na percepção dele, entenderam? Então eu, enquanto professor, vou lá, por exemplo, dar aula de geografia, eu vou fazer uma leitura daqueles conteúdos lá e vou interpretar com base na minha percepção. E é com base na minha percepção que eu, professor, vou apresentar esse conteúdo aos alunos, entenderam? Aí eu apresento o conteúdo aos alunos. Na minha sala tem o Pedrinho, tem o Joãozinho, tem a Mariazinha, tem a Paulinha, tem um monte de aluno lá, um diferente do outro. Esses alunos aprendem esse conteúdo do mesmo jeito? Não, esses alunos não aprendem o conteúdo do mesmo jeito. Cada um aprende de um jeito diferente, cada um assimila de um jeito diferente. E o que nós queremos dizer com isso? Algumas questões abordam essa situação de que no currículo real, a forma como o professor interpreta o conteúdo a ser trabalhado não é exatamente a forma como esse conteúdo é prescrito no documento oficial. Certo? Beleza. Ainda, a forma como os alunos compreendem esse conteúdo que o professor ensinou não é exatamente a forma como o professor passou para os alunos. Isso quer dizer que no âmbito do currículo real ocorrem algumas mudanças de percepção com relação a esse conteúdo que está no documento oficial. Ele não é reproduzido de forma pura, de forma totalmente neutra, ok? As subjetividades, tanto do professor quanto dos alunos, influenciam na forma de perceber esse conteúdo que está aqui na base curricular comum, e isso também é questão de prova, ok? Agora, o oculto, currículo oculto. No caso do currículo oculto, ele não está prescrito e não está nos planos de ensino, tá? Então, não está prescrito e não está nos planos de ensino, mas influencia os alunos. Vou colocar aqui de forma bem simples. Mas ele influencia os alunos. Por exemplo, cultura. Cada aluno lá dentro de uma instituição educacional tem lá a sua forma, a sua cultura, a sua forma de expressar a própria cultura, tem a forma de falar, a forma de agir. Uma criança acaba servindo muitas vezes de base ou de referência para outra. Então isso é o currículo oculto.
professor, ele, por exemplo, não planejou lá trabalhar a diversidade com base naquilo que as crianças trazem para dentro da escola, mas ela traz um jeito de falar, um jeito de agir, enfim, que o aluno percebe isso, o aluno convive com isso e ele se apropria dessa cultura trazida pelas outras crianças. Uma outra forma de expressão do currículo oculto, um outro exemplo, seria a organização do espaço. Organização do espaço. Então, dependendo da forma como o espaço está organizado, o aluno tende também a se apropriar daquela informação, ok? Então, por exemplo, você chega numa sala, a sala está toda bagunçada, né? Não existem critérios para nada, o aluno, as chances dele também começar a adquirir alguns hábitos, né, de desorganização, existe, tá? Por outro lado, se eu tenho, por exemplo, uma sala de aula muito rígida, muito autoritária, em que as carteiras elas estão sempre enfileiradas, os alunos não podem abrir a boca, o aluno também ele se apropria dessa cultura de certa forma, né? A partir do momento que ele vive essa situação, ele passa também a agir dessa forma ou a tentar assimilar esse modelo de trabalho. Dentre outras possibilidades, enfim, é tudo aquilo que está presente no dia a dia da criança, ela experiencia, por isso, esse conteúdo oculto, esse currículo oculto, ele é experienciado também, apesar de não estar prescrito, apesar de não estar nos planos de ensino, ele é experienciado, ele é vivido, ele é absorvido e ele influencia o comportamento, ele influencia a aprendizagem, ele influencia no desenvolvimento da criança. Tudo bem? Nós temos que ter um olhar clínico para isso. Nós temos que saber observar, enquanto professores, o que está oculto, mas que, na verdade, faz parte da rotina, do dia a dia do meu aluno. E um ponto interessante, quando eu falo de cultura, muitas vezes, o que é, né? Qual é a cultura que não está sendo expressa nos planos de ensino, aqui no currículo oficial e nos planos de ensino? É a cultura popular. Então, isso é importante também nós colocarmos. Se eu vou para aquela linha da crítica ao currículo elitista, eu tenho que entender o seguinte, por exemplo, eu vou pegar lá Paulo Freire. Paulo Freire critica a educação bancária e a escola elitista. Por que a escola elitista? Porque os conteúdos que estão aqui nessa base, que foram criados lá em cima, lá no plano estratégico, esses conteúdos aqui, eles são conteúdos que atendem aos interesses de uma classe dominante e que, portanto, o professor, quando planeja a aula com base nesses conteúdos, reproduz dentro da sala de aula os interesses de uma classe dominante. A classe popular não tem vez, mas quando o aluno da classe popular traz a sua cultura para dentro da escola e manifesta essa cultura que não estava nos planos de ensino, aí sim eu tenho uma via, olha lá, eu tenho um canal, eu tenho um meio de reprodução da cultura popular dentro da escola, apesar de não ser formal, apesar de não ser oficial, ok? Tranquilo isso, gente? Então, alguns comentários aqui sobre essa questão dos tipos de currículo. Vamos voltar para a questão, vamos lá. Então, a A está correta, portanto, não é ela a resposta, visto que nós queremos a falsa. Currículo é o conjunto de todas as experiências de conhecimento proporcionada pela instituição aos educandos. Parece que está certa também, não é? Olha lá que interessante. Se você pega uma educação mais tradicional, vou colocar aqui, ó, educação tradicional. Como que o currículo é trabalhado num processo educacional mais tradicional? Ele é trabalhado de forma fragmentada, organizado em disciplinas, ele é organizado de forma fragmentada em disciplinas e trabalhado de forma linear, tá? Então eu tenho aqui fragmentação, eu tenho disciplinas, eu tenho conteudismo, então a preocupação é qual conteúdo será ensinado, um na sequência do outro, portanto, linearidade, etc. São características
da organização curricular em um processo educacional mais tradicional. Mas aqui na B, ele fala assim, currículo é o conjunto de todas as experiências de conhecimento. Quando eu saio dessa educação tradicional aqui e vou para uma educação mais crítica, eu não vou dizer qual necessariamente, por exemplo, a educação progressista ou a educação crítica social dos conteúdos, pensando nas tendências pedagógicas, uma tendência crítica social dos conteúdos, histórico-crítica. Aí eu tenho o seguinte, o currículo, ele traz conteúdos? Ele traz conteúdos, principalmente quando eu falo da progressista do Paulo Freire, não, porque aí os conteúdos, na verdade, são os temas geradores que são levantados a partir de diálogos. Mas quando eu falo da crítica social dos conteúdos do professor Libânio ou da histórico-crítica do professor Saviani, aí os conteúdos são importantes, porque sem eles o sujeito não tem como viver no dia a dia a vida social. Como que eu vou, por exemplo, viver essa vida social, essa vida de classes, a sociedade de classes, se eu não me aproprio de conhecimentos como matemática, língua portuguesa, história, geografia? Não tem como. Então a escola, o papel dela é ensinar esses conteúdos. Mas ela não pode ensinar esses conteúdos por via do conteudismo, simplesmente passando conteúdos fragmentados. Ela precisa fazer o quê? A escola precisa oferecer experiências, tá? Experiências de ensino. Então essa educação crítica, principalmente, guardem aí, principalmente a crítica social dos conteúdos e a histórico-crítica do professor Saviani, principalmente essas. Eu tenho conteúdos mais experiências. Tudo aquilo que acontece na vida do meu aluno, os relacionamentos, tudo isso é importante para a organização curricular. Tudo isso tem que estar previsto. Currículo é muito mais do que conteúdo organizado de forma linear. E vou além, por quê? Porque aqui, quando eu misturo conteúdos e experiências, eu consigo oferecer ao meu aluno uma formação conceitual, ou seja, ele tem acesso aos conteúdos, que são os conteúdos universais, né, que fazem parte de todo o saber científico produzido pelo homem, que é histórico, inclusive. Então, eu ter conhecimento conceitual desses conteúdos é importante, só que eu também desenvolvo com o meu aluno um conhecimento procedimental e também atitudinal. Eu vou além do conceitual, eu vou além do conteudismo, eu vou além da educação meramente bancária. Ok? Pela simples forma de conceber o currículo da forma adequada, como está na alternativa B de bola aí. Então, voltando, a B também está correta. Então, a A está correta, a B está correta, não é a que nós queremos. C. A organização é um currículo a partir da lógica seriada. Espera aí, deixa eu entender aqui. A organização é um currículo a partir da lógica seriada, a análise do progresso dos educandos. Vocês percebem que é uma questão meio confusa, né? A questão errada, ela já fica gritando para você. Eu estou errado em todos os sentidos. Ela já vai falando porque está meio... A organização é um currículo a partir da lógica seriada, a análise... Bom, não entendi muito bem, já estaria errada por isso, não é? Mas o que acontece? Nessa concepção crítica, e no Brasil, gente, a educação ela vai para esse rumo, tá? As secretarias de educação vão assumindo, todas assumem essa postura, essa visão crítica de educação, respeitando, portanto, principalmente a doutrina educacional, aquilo que se produz nas obras sobre educação no Brasil, as nossas influências. Então, por exemplo, tudo que nos remete à linearidade, conteudismo, academicismo, enciclopedismo, fragmentação, disciplinas, conteúdo, por exemplo, sem valorizar a interdisciplinaridade ou sem valorizar até mesmo a postura transdisciplinar, talvez,
Tudo isso nos leva para uma educação mais tradicional que precisa ser superada. Aqui, por exemplo, ele limita a ideia da organização do currículo associando a linearidade, a lógica seriada, né? O que é currículo? Você dá um monte de conteúdo para o aluno vai evoluindo e conforme ele vai evoluindo, ele vai progredindo de série em série. Só isso. Ou seja, a organização curricular refere-se a só isso. Não, é muito mais do que isso. A concepção que nós devemos ter de currículo hoje no Brasil é muito mais complexa. E todas as secretarias de educação assumem essa necessidade de uma concepção mais complexa. Tudo bem? Então, essa alternativa C, ela é gritantemente errada. Essa aqui está incorreta e é a nossa alternativa. A D vai dizer: o currículo é a ligação entre a cultura e a sociedade exterior à escola e à educação, entre o conhecimento e a cultura herdada e a aprendizagem dos alunos. Opa, olha que beleza, ó. O que o currículo faz? Ele liga a cultura herdada e a aprendizagem dos alunos. Ele liga a teoria à prática possível. A teoria à prática possível, dadas determinadas condições. Aliás, esse trecho aqui é um trecho do Libânio. Tá? Simplesmente reproduziram um trecho aliás, todos os trechos são de obras também, talvez outros do Libânio também, a gente não consegue lembrar de tudo. Mas aqui tem um ponto interessante para nós finalizarmos a análise dessa questão. Aqui tem um ponto interessante que é o seguinte, voltando para mim aqui. Olha lá o que a questão diz, está correta, tá? Porque nós já encontramos a falsa. O currículo é a ligação entre a cultura e a sociedade exterior. Então, quer dizer, eu tenho uma escola, vou colocar aqui, ó, tem o E de escola, tá? O E de escola, e eu tenho a sociedade. Aquilo que se produz aqui na sociedade, a partir dos fatos sociais e de tudo que acontece na sociedade, aqui são produzidos conhecimentos. Tá? Lembra que a escola atende a sociedade, tudo bem? A função da escola é atender a sociedade. Aqui são produzidos conhecimentos. Conhecimentos. E a escola precisa preparar o educando para viver essa vida social. Então, ela precisa olhar para esses conhecimentos, ok? E trabalhar esses conhecimentos dentro da própria instituição. Como que chama isso? Isso se chama transposição didática. Transposição didática. Maravilha? Transposição didática. A gente pega os saberes que estão lá fora e traz para dentro da escola. Mas cuidado, porque alguma questão pode falar para vocês que a escola, quando olha para a realidade e traz os conhecimentos produzidos dentro dela para dentro da escola, o faz de forma neutra, ou o faz de forma simplista, ou o faz de forma absoluta, seriam palavras que tornam a questão errada. Por quê? Porque no processo de transposição didática, a escola precisa servir de filtro. Aquilo que eu ensino para o meu aluno não é exatamente o que está disponível na sociedade, porque dentro do progresso da educação básica, eu preciso respeitar a condição do aluno. Então, quando eu falo de história para ele, lá nos primeiros anos do ensino fundamental, eu estou retirando conhecimentos que são disponíveis na sociedade, trazendo para dentro da escola, trazendo para o meu aluno, mas adequando a capacidade de aprendizagem dele naquele momento. Depois, lá no ensino médio, vai haver já uma complexidade um pouco diferente. Nós já vai ter um aprofundamento diferente, mas nunca vai ser uma cópia exata. Por exemplo, a gente estuda física, eu trago exemplos de movimento de automóveis, uma série de coisas para estudar física para dentro da escola. Mas eu não trago a situação real, exata, eu não trago toda a complexidade da física, envolvendo, por exemplo, a mecânica de um automóvel, um movimento, um fato, etc. Tá? Não trago. Por quê? Porque o meu aluno está na educação básica, ele não está pronto ainda para receber toda essa informação em seu caráter absoluto, tá? Levando-se em consideração todos os elementos presentes. Enfim, a transposição didática precisa respeitar a condição do educando.
do educando que está passando pela educação básica e que precisa de conteúdos para ter uma visão adequada da realidade social. E ainda continua a questão, também a ligação entre o conhecimento e a cultura herdada, né, e a aprendizagem dos alunos. Afinal, o que os alunos vão aprender? Toda a cultura que herdamos, todo o conhecimento que o homem produziu, mas levando em consideração esse modelo de transposição que eu falei. E ainda entre teoria e prática possível, né? Ou seja, eu levo a teoria para o aluno e ajudo o aluno a viver aquela teoria na prática dentro das possibilidades. Como eu falei, se eu estou estudando, por exemplo, geografia, o núcleo da Terra, não tem como levar o aluno para o núcleo da Terra. Até porque todos os estudos de geografia que falam sobre as camadas da Terra são hipóteses. Então eu não tenho como transformar isso em algo prático, mas eu posso ajudar o aluno a entender da melhor forma possível, fazendo uma maquete, usando um vídeo, uma tecnologia. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, primeira questãozinha trabalhada, vamos para a segunda, vamos para a sequência. Valeu, um abraço.